Fala, meu querido, estamos aqui para mais um episódio de entrevistas deste podcast com uma pergunta que deveria ser inusitada, mas não é, cara. O nome do episódio de hoje é Cai Literatura na prova do Enem. É absurdo a gente estar falando isso. Você nunca vai ver um episódio Cai Química na prova do Enem? Será que cai História na prova do Enem? Não vai ver uma pergunta, mas literatura a gente tem que falar. Então eu trouxe reforços. Eu trouxe um reforço de nome para falar sobre isso. Quero que você acompanhe comigo. Olha naquela câmera lá quem tá aqui. Alencar, meu grande amigo, professor Alencar. Muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado esse convite. Vamos falar um pouquinho sobre literatura. Bora falar, tudo bem, gente? Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, professor Lauro, e parabéns por esse projeto maravilhoso, InterpretaCast, levando a educação de qualidade aqui para o ambiente virtual, e a gente precisa disso. Tu viu que show? É isso que nós combinamos no início, né? Já tá ali, já caiu o Pix pro Alencar por ter feito o merchan. Essa era exatamente o que a gente precisava. Merchan no início do episódio é bom, porque daí dá aquela, né? O cara já tá vendo ali qual é que era, mas tá bom. Tá feito o merchan, Alencar, sem mais delongas, eu quero começar contigo. Primeira pergunta, né? E depois a gente vai conversando sobre tudo isso. Vamos. Cara, por que tu acha, e aí eu quero falar sobre isso também, que com a entrada do Enem nas provas, porque antes era mais... Quando tinha vestibular só, ninguém questionava se caía literatura ou não. Sim. Até porque tinham as obras indicadas e tal. E aí com o Enem começou essa baderna aí. Será que cai literatura no Enem? Quer dizer, eu já cheguei em lugares pra dar aula, não vamos falar nomes aqui, sim, né? Mas não... E eu perguntei assim, literatura alguém dá aula? Não, literatura não precisa, que a gente tá fazendo só pro Enem, não cai literatura no Enem. De onde é que tu acha que surgiu isso, cara? Surgiu um pouco disso que você falou, né, que estava todo mundo acostumado com vestibulares e principalmente com aquelas questões meio decoreba, né? Qual é o nome da personagem, o que acontece em tal capítulo, né? Se é primeira pessoa, se é terceira pessoa. Então, havia muito isso nas provas antes do Enem. O Enem a gente está falando aí da década de 90, 1998. Cuidado para não denunciar a idade. Não volta tanto. Eu não era nascido ainda, mas eu ouvi falar, né, sobre isso. Então tinha muito essa coisa. E o Enem, ele veio, né, para quebrar um pouco isso, mas é a maior falácia a gente achar que não cai literatura no Enem. Se você pegar a prova de linguagens de 2022, a gente sabe que são 45 questões, sim, incluindo aquelas lá de língua estrangeira. Pelo menos 18 dessas, vamos colocar 40, tirando aí, né, a língua estrangeira, 18, metade da prova é baseada em texto literário. Perfeito. Só que daí o que acontece? Não aparecem essas questões muito tipo decoreba. Apesar de que na última prova eu senti que sim. Por exemplo, tinha uma questão lá envolvendo o naturalismo, né, e outra... Conteúdo pura. E outra envolvendo o romance de 30, que é a segunda fase do modernismo, na parte de prosa. Sim. Jorge Amado, Raquel de Queiroz, essa galera aí que não é muito conhecida, né? Contém ironia. E aí você tinha questões que exigiam um conhecimento prévio de escolas literárias ou da história da literatura. Só que, ainda que não apareça essa coisa meio conteudista, o que acontece? Acontece que o Enem quer saber como você se comporta, digamos assim, perante o texto literário, perante o texto artístico. Perfeito. Então, ele está presente, ele vai permeando toda a prova de linguagens. E até se você der uma olhadinha na prova de espanhol do Enem do ano passado, tinha lá um poema em espanhol. Tinha literatura na prova de espanhol. Isso. Cara, mas eu noto assim, eu acho que tudo que tu falou é extremamente pertinente, é exatamente isso. Eu já ia comentar contigo, tu já adiantou uma pergunta que eu ia fazer em outro momento dessa prova do Enem do ano passado, né? Eu não sei você em que momento você tá ouvindo esse podcast, mas nós estamos gravando ele em 2023. E na prova do Enem de 2022, e eu falo isso pros alunos nos stories quando eu posto, cara, é a prova que mais veio literatura. Eu me lembro de estar fazendo a prova, né? Porque eu faço a prova como aluno lá no dia, e de vibrar, assim. Eu lembro de ver a prova questão de naturalismo e eu botar assim, ó... Agora quem não sabe esse troço se... Sabe? Porque, porra, parece que precisa vir uma prova dessas pra valorizar isso, né, cara? E aí tá... Só que aí junto com isso, vem o meu incômodo.
Parece que se a questão não é exatamente assim conteudista, daí não caiu. Porque tu fala em 15, 18 questões de literatura e eu concordo, né? Tu usou o número 18, eu costumo usar o pelo menos 15. É assim que eu trabalho. Sim, que é a mesma coisa, né? Costumo usar o pelo menos 15. E aí, só que daí os alunos ficam assim, tá, mas de onde é que tá essas 15 questões assim e tal? Eu digo, cara, tem questões da prova do Enem. E é isso eu acho um ponto que é muito importante. Que tu até consegue acertar só por interpretação. Se tu for um bom interpretador, porque intérprete parece outra coisa, né? Sim. Se tu for um bom interpretador de texto literário, tu consegue acertar. Só que se tu souber o conteúdo, é muito mais rápido, cara. Sim. Muito mais rápido. E a gente fala direto pros alunos o quanto tempo no Enem é importante. Eu lembro de uma questão, não sei se tu vai lembrar ou não, a gente podia ter combinado antes, né? De Cruz e Souza, que traz um poema do Cruz e Souza e pergunta qual é a característica da realidade vivenciada por ele que se encontra no poema. Quando eu fiz, eu nem procurei no poema, porque uma alternativa diz o sofrimento imposto pela discriminação. Puta, é a principal característica da poesia do cara. Sim. Né? Foi no Enem 2014. 14 ou 15, eu não tenho certeza. 14? Era um poema chamado Vida Obscura. E tu já sabe mais que eu. Vai ao encontro... Já puxa obscura. Já vai ao encontro da própria vida do poeta que viveu na obscuridade, que não teve a devida projeção enquanto vivo e tudo isso. Mas o que você está falando aí é perfeito, né? Pode. Porque os alunos, eles reclamam assim, ó, que não dá tempo de fazer a prova, porque o Enem é só interpretação e tal. Mas beleza, nós estamos mostrando um caminho de que se você soubesse a vida e obra de Cruz e Souza e marcasse ali, pô, você ganhava tempo. E às vezes não é nem tempo para prova de linguagens, é tempo para redação, que tu reclama que não conseguiu pensar nos argumentos suficientes porque não teve tempo. Então, pô, a literatura pode te dar um atalho para isso, né, cara? Tu pode usar isso a teu favor. Se você leva a sério o estudo da literatura e a leitura de bons livros durante o ensino médio, durante o terceirão, você vai cair na prova de linguagens e vai fazer assim. E a gente sabe que para a prova do Enem, tu sabes até melhor do que eu, a questão do tempo é muito importante. O fator tempo é muito importante. Então, se você está habituado com um texto artístico, ler, debater, discutir, a partir do texto artístico, se você está acostumado a estudar a história da literatura, a história dos grandes autores, você vai chegar na prova e vai deitar e rolar, né? Mas assim, o que é prioridade em relação à literatura, com certeza, não é essa coisa decoreba dos anos 80, 90 dos vestibulares. Com certeza. Mas, como diria o pessoal do Rio Grande do Sul, você vai encontrar o trecho de um conto, de uma crônica, um poema, e o enunciado vai querer que você diga por que, por exemplo, tal palavra é tão repetida no texto. Uhum. Por que essa palavra, esse termo, ele normalmente é usado com sentido e aqui está com outro. Ou seja, eles estão querendo ver qual é a tua sensibilidade perante... De perceber aquilo ali. Perante o texto conotativo. Sabe que tu falou essa da decoreba, não sei se eu já te contei essa história, mas pra você que não sabe, eu e o Alencar, a gente já se conhece há algum tempo, então a gente troca figurinhas nos bastidores. E eu não sei se eu te contei do vestibular da UFSM, tu falou de gaúcho aí, de decoreba, eu me lembrei, porque eu sou de Santa Maria, e o vestibular da UFSM vai voltar agora. 2023 está voltando o vestibular, que a sua última prova foi em 2013 e 14. Então nós estamos falando de 10, 9 anos sem a prova. E aí lá em Santa Maria, talvez quando esse episódio for pro ar, talvez já até tenha tido a primeira prova. Porque eles querem fazer, eles anunciaram agora e querem fazer já no inverno um vestibular. Os caras estão malucão, assim. Já querem meter uma prova. E aí eu lembro do vestibular de Santa Maria, de um dos últimos que teve, cara. Caiu uma questão de literatura que me traumatizou. Porque naquela época eu tava dando aula ali e tal, eu dava mais português do que literatura. Sim. Sempre trabalhei mais com a gramática. E os caras cobraram dentro de um conto do Guimarães Rosa. Vai me falhar a memória exatamente o que era, mas era um troço absurdo assim, Alencar, ó. Que a alternativa dizia que o cara escondeu o dinheiro embaixo do colchão. E a resposta era errada porque não era embaixo, era dentro do colchão. Ele colocou dentro de um envelope, não sei o que, colocou dentro. Ele abriu o colchão. E aí eu lembro que na época, quando saiu a questão, a gente tinha que dar gabarito na rádio, aquela coisa toda, né? Tempo do rádio, que agora é podcast. Aí eu tava lá no rádio, e aí o gabarito é D, essa aqui é verdadeira. O cara botou no colchão. E veio um professor mais velho do que eu, mais experiente, e disse assim, não, eles vão dar errado porque não é embaixo do colchão, é dentro.
É fundamental perceber que ele abriu o colchão. Tu tá de sacanagem comigo, só pode estar brincando. Quer dizer, para um aluno entrar na universidade, se cobrava um nível de detalhismo do cara ter que saber exatamente o que aconteceu naquilo. Aí eu começo a perceber, pô, claro, o cara cresceu com aquilo. Vem uma prova do Enem, não cai literatura, porque literatura é aquilo. Mas é uma falácia, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E ainda mais quando se trata de Guimarães Rosa, que já é um escritor que exige um pouco bem mais... Bem fácil de ler, super tranquilo. Ele nem escreve em português, né? Ele tem um idioma próprio, praticamente. E ele aparece bastante na prova do Enem. Mas esses dias um aluno me perguntou assim, professor, eu não consegui entender essa parte desse conto do Guimarães Rosa. Minha vontade era responder que eu também não. Eu, cara, eu também não entendi nada, mas aí tu tem que manter aquela postura tradicional, né? Sim. Deixa eu puxar outro assunto falando nisso. Tu falou ali sobre o aluno que lê bem no ensino médio, que tem boas leituras, ele certamente vai fazer uma melhor prova. Cara, eu te confesso que eu esbarro na hora de indicar leituras para os meus alunos. Tipo assim, quais livros? Porque eu, como aluno do ensino médio, eu tenho um problema, eu acho que tem a ver com o meu signo, que se tu me mandar fazer uma coisa, assim, ó, eu queria fazer, mas tu me mandou, eu não quero. Então quando os caras dizem assim, ó, a Luiz Azevedo tem que ler o Curtiço. Puta, eu acho o Curtiço um baita livro, mas daí tu me mandou, eu já não quero. Eu já fico meio assim. Então eu tenho um problema com essas obras mais tradicionais, assim. Tanto que tem livros da literatura não tão conhecidos que são os meus favoritos. Eu não sei como é que tu aborda isso na aula, assim, ó. Pensando num aluno que quer ter o prazer de ler mais, ele quer aprender a ler, ele quer obras que vão instigar uma curiosidade nele. Como que tu indica? Na hora de tu indicar, tu pensa mais no que vai cair na prova, no que vai ser uma leitura melhor pra ele, na realidade dele. Que livros um aluno que tá em casa agora pode procurar se ele quer melhorar a leitura dele? O pessoal que é de terceirão e pré-vestibular já tem que se deparar com as leituras obrigatórias. Sim. Elas são espécies de clubes do livro obrigatórias. O cara que vai fazer um vestibular também, além do Enem, vai ter aquela indicação ali. Vai. Normalmente o pessoal faz Enem, faz também provas diversas, então já tem essa obrigatoriedade. Mas fora disso, né, eu acho que a leitura dos clássicos é fundamental. Só que assim, eu não gosto daquela conversa também um pouco rançosa, um pouco ultrapassada, de leia, porque ler é importante, porque quem lê escreve melhor, fala melhor, blá blá blá, essas coisas que a gente ouve falar há décadas. Isso é um pouco maçante, não precisa ser nem de Sagitário para ficar incomodado com esse tipo de coisa. O aluno já acha isso meio sacal mesmo, né? Sim. E eu acho que a gente pode ser um pouco indireto. Vou até usar uma metáfora de um filme que pode ser até politicamente incorreto, chamado Lobo de Wall Street. Tá. Você lembra aquela parte do filme em que ele vai ensinar como se vende uma caneta? Então, venda essa caneta para mim. Essa caneta é boa porque ela tem um bom formato, ela tem um formato, sei lá, ergonômico, não sei. Sim. E aí alguém diz assim, não, essa caneta é boa porque com essa caneta você vai realizar os teus sonhos, você vai assinar grandes contratos. Sim. Então você tá indo, sabe, muito além. Muito além. Então eu procuro levar a literatura para a sala de aula de uma forma um pouco diferente, um pouco mais lateral e não tão frontal. Entendi. Né? Mostrando um Machado de Assis, por exemplo, que pode te ensinar a circular de uma forma mais atenta pela sociedade, entendendo, por exemplo, as camadas sociais, como é que elas se movimentam, como é que elas se entrecruzam. Você pode ler, sei lá, o Graciliano Ramos e pode entender como ser um empreendedor, como não ser um empreendedor. Coisas que são práticas mesmo da tua vida, né? E aí, sem contar que você pode também falar dos enredos. Apesar de que o professor de literatura ele acaba sendo um pouco perverso às vezes, porque ele conta a história do Curtiço em sala de aula e o aluno delira, porque é uma história super interessante, tem muitas idas e vindas, tem cenas até de luta, sabe? Aquela coisa meio clube da luta. Aí ele vai ler o livro, tem a barreira da linguagem, porque a linguagem ela pode ser uma barreira mesmo. É uma barreira muito grande. A língua ela não é algo estático, a gente sabe que é algo mutante.
Então, a língua portuguesa de hoje não é a mesma de 150 anos atrás. Então, tem a barreira da linguagem. Mas uma vez que você ultrapassa também essa barreira, ou parte dela, né, você pode se divertir horrores com uma história e pode trazer para você, para o teu dia a dia, né, muitos elementos dessas histórias. Então, eu procuro levar a literatura mais por essa forma, desse viés. Eu gosto de pensar também naquilo que fala o Clóvis de Barros Filho, que eu acho que é figurinha carimbada em tudo quanto é podcast, vai estar aqui logo falando contigo. Por favor, Clóvis de Barros, se você estiver ouvindo sinta-se convidado, né? Vai ser um prazer. Ele diz o seguinte, né? Cara, se alguém conseguiu escrever esse texto... Isso é muito importante. Senta a bunda na cadeira e lê. Eu vou conseguir entender essa merda. Essa merda, pode falar mesmo. Eu vou conseguir entender essa merda. Eu sou um ser humano como Aristóteles. O cara tirou do zero aquilo ali, tava com a folha em branco. Entendeu? Então eu vou... É questão de honra. Eu vou entender isso aqui. O professor falou em sala de aula, achei a história legal. Tem a questão da barreira da linguagem que me atrapalha todo mundo. Sim. Com certeza, mas... Pô, eu vou tirar muita coisa daquilo ali. Eu vou ser um ser humano melhor a partir daquilo ali, então eu vou ler. E eu acho sensacional, assim, porque, claro, isso que tu tá falando é muito importante, claro, eu concordo com tudo que tu tá falando. Na aula, assim, de literatura, quando eu dou aula de literatura, nas oportunidades que eu tive de dar aula de literatura, me incomodava muito, não sei se isso te incomoda, ter que ficar preso ao conteúdo programático, ao que eles vão ter que marcar o X. Não esquece, se aparecer idealização, romantismo. Aquilo me incomodava, assim. E eu lembro, em momentos, assim, quando eu queria instigar os alunos à leitura, o que eu fazia? Eu fazia uma sacanagem. Eu começava a aula dizendo que eu queria recomendar uma série nova que tinha sido estreada na Netflix ou em algum lugar, né? Ou uma série nova que eu vi, que eu achei muito legal, muito interessante, se eles quisessem ver. E não era aula de literatura. E aí eu começava dizendo assim, cara, tem uma série que tem o cara acorda do nada, o cara acorda no meio da rua, é tudo meio preto e branco, assim, e ele não sabe o nome dele, o narrador aparece dizendo que ele é o homem de gris, o homem de cinza, e ele não sabe onde ele tá com aquela roupa, ele não sabe por quê, ele tá meio manchado de sangue, ele acha que matou alguém, e ele sai pra descobrir o que aconteceu, ele não lembra quem ele é e tal. E a galera fica tudo assim, ó, que série massa. Eu digo, cara, isso é Noite, de Érico Veríssimo. Isso é um romance de Érico Veríssimo, que na verdade é quase uma novela de Érico Veríssimo. E aí eu começo a aula, que vai falar sobre Érico Veríssimo, mas eu tenho que falar do Érico Veríssimo tradicionalzão lá, que cai, continente, que belo. E aí eu quero falar daquele livro. E os caras estão assim, ó, que massa isso aí. Eu digo, não é uma série, mas se fizessem ia bombar, porque a história é fantástica. Porque eu me lembro que este livro, Noite, né, que quando eu li, nossa, eu fiquei encantado. É um daqueles livros que me pegou, assim. Ele não é um daqueles livros mega famosos e tal, que estão nos livros de literatura, mas me cativou de uma maneira que talvez para outras pessoas não, né? E às vezes eu sinto que falta isso. Falta o aluno ter a oportunidade de, naquela biblioteca de disposição que ele tem, ir atrás de livros que são do interesse dele. Às vezes o cara gosta mais de um suspense, às vezes gosta mais de uma comédia, às vezes gosta mais de um estilo, e ele meio que é imposto, né? Não, cara, você tem que conhecer o continente, não tem que conhecer. Não. Os recursos que o professor tem à disposição, eles são secundários na sala de aula. Sim. Na sala de aula, quem faz a coisa acontecer é o professor. Sim. Ele tem que ter a liberdade para fazer e acontecer e usar dos recursos que ele tem de uma forma que vai dar suporte para ele, mas não que esse suporte esteja em primeiro plano. Assim eu penso, pelo menos. Claro. Assim eu costumo atuar, assim que eu dou aula, na verdade. Não vou falar desde quando, porque vai ficar meio feio, né? Abafa. Abafa o caso, mas já há bastante tempo. Então eu penso nessa linha. Né? Entendi. Agora, tem alguns livros. Você vai falando aqui, eu vou tendo algumas ideias. Ótimo, por favor. Depois as ideias me fogem e eu tenho que ficar tentando recuperar. É que a gente vai indo, né? Por vários assuntos aí e tal. Mas assim, eu não sei se você tinha perguntado também que livros que eu indico. Que livros tu indicaria? Eu dei um exemplo esse é um que eu indico. Noite, do Érico Veríssimo. Que eu acho que foge um pouco. O Érico Veríssimo eu tenho um carinho especial, né? Porque foi o primeiro livro que eu li de literatura brasileira quando eu tinha 13, 14 anos, o livro Clarissa. Há 15 anos atrás. Isso, faz pouco tempo, na verdade.
Mas assim, eu posso trazer alguns livros assim que eu acho fundamentais. Eu vou trazer 3 aqui e que eu acho que são bem possíveis de serem lidos no ensino médio, principalmente se o professor for sensível e conseguir contextualizar bem, também não jogar de qualquer maneira. Claro. A gente pode até trazer à tona aqui o grande filósofo contemporâneo brasileiro, que é o Felipe Neto, que disse que o clássico não deve ser lido por adolescente, o Machado de Assis não é para adolescente. Em partes, ele tem razão. Tem gente que acha que ele não tem lugar de fala, mas todo mundo tem lugar de fala. Desde que você esteja vivo, você tem lugar de fala. Justo. Mas os lugares de fala são diferenciados, com certeza, né? Eu que trabalho com isso, tenho um lugar de fala diferente do dele. Mas ele fala também no sentido de não jogar simplesmente a leitura para o aluno. Ó, pessoal, para a semana que vem, Iracema, do José de Alencar, a gente vai fazer um trabalho e vai ter prova depois e deu. Então, a partir disso, é muito complicado. O aluno pode criar uma ojeriza. Era isso que eu queria falar, na verdade, que eu tinha me esquecido. Né? Aí já é um outro assunto também, porque o professor de literatura, o professor de língua portuguesa, ele tem já vou chegar nas 3 obras aí que eu vou indicar, mas o professor... Estamos ansiosos, eu vou anotar aqui. Ele tem uma missão que é não perder o aluno, né? Sim. A leitura, ela pode mudar. Agora entrando nesse blá blá blá, que eu não gosto de falar em sala de aula, mas a leitura ela pode mudar um ser humano, né? Ele pode tornar um ser humano muito mais atuante. Com certeza. O Ítalo Calvino, daquele livro lá, Por que Ler os Clássicos, ele fala que um clássico... Ele te pega de um jeito que tu não consegue ficar com ele para ti. É quase que espontânea a ação de tu querer levar esse clássico para algum âmbito da tua vida. Claro. E se você perde um aluno, né, se você faz com que ele tenha ojeriza ou fique entediado com a leitura, você pode perder para sempre, né? Sim. E me parece uma coisa muito natural a gente gostar de histórias, né? O ser humano é feito de narrativas. Com certeza. Nós temos o nosso filho Davi, de 3 anos, que na hora de dormir, se deixar, ele quer ouvir 5 histórias. Querido. Por que a criança, por que o adolescente chega aí com seus 15, 16 anos e não gosta mais de ler? Quem foi que levou para esse caminho, né? Quem foi que fez o cara se perder, né? Então, mas enfim. Sim. Agora, eu vou ter que comentar. Segura, calma. Os 3, eu não vou esquecer que tem os 3. Vou chegar. Enquanto tu toma uma água e chega nos 3, eu vou comentar sobre isso que tu falou. Que quando a pessoa fala... Eu acho um absurdo quando ela diz assim, ó, eu não gosto de ler, eu não gosto de literatura. E eu digo, cara, essa frase não tem como ela existir. Porque é que nem você dizer assim, ó, eu não gosto de música. Só porque a primeira música que tu ouviu na vida era uma música de um estilo que não te agrada. Daí tu chegou à conclusão, eu não gosto de música. Aí tu foi no cinema, teve uma experiência desastrosa com um filme horrível. Teu pai te levou pra ver um filme em vez de animação que tu ia gostar, ele levou pra ver o filme que ele queria ver e tu achou uma bosta. Aí tu chegou à conclusão assim, ó, eu odeio filme. Não gosto de ver filme. Não, cara, só um pouquinho. Só um pouquinho. Não é porque tu teve uma experiência ruim com a literatura em X anos da tua vida no ensino fundamental que tu não gosta de literatura, cara, só um pouquinho, cara. Não tem como. Uhum. Vai encontrar tua praia ali dentro, né? Vamos lá. Apesar de que a leitura, ela acaba sendo uma linguagem que exige um pouco mais da gente. Do que passivamente ver um filme, né? Tudo tem que acontecer através da palavra. Sim. Então, por exemplo, a letra de música e o livro de poesia. Música e poesia são primas, mas elas não são a mesma coisa. Você não vai abrir um livro do Manuel Bandeira e sair dançando. Com certeza. O ritmo da poesia, que sempre vai existir, ele tem que se dar pela própria palavra. Então você vai ter que fazer um exercício maior. Claro. De sentar, ter mais paciência. E aí a gente sabe que existem muitos distratores hoje em dia. Sim. Se você lê com o celular aqui do lado... vai vir uma notificação do WhatsApp. Minutos vai ficar ali. Eu sempre recomendo, quando você tira um tempo para leitura, deixa os teus aparelhos um pouco mais distantes, tira esse momento ali, porque realmente é um tipo de atividade que te exige um pouco mais de atenção. Exige a tua dedicação para aquilo naquele momento. A partir do momento que você consegue entrar naquilo ali, transformar isso num hábito, numa paixão, você constrói universos dentro de você. Genial.
Mas é algo que exige um pouco mais. Agora, 3 livros que são possíveis, tá? De serem lidos em ensino médio. E que são livros essenciais na vida de cada um por motivos diferentes. E eu vou ficar só na literatura brasileira, Lauro. Tá. Porque nós, em literatura, principalmente, falando assim, no universo artístico, não devemos nada para ninguém. Sim. Nós, desde o século XIX, desde o século XVII, com Gregório de Matos, que já foi talvez o primeiro gênio da literatura brasileira, a gente vem numa caminhada incrível, com nomes fantásticos. Eu vou começar, inclusive, por Machado de Assis, que nos Estados Unidos é sucesso. O livro Memórias Póstumas de Brás Cubas foi traduzido para o inglês e se esgotou rapidamente nos Estados Unidos, com Woody Allen, inclusive, falando desse livro e dizendo que é um dos preferidos dele. Então nós não devemos nada para ninguém em literatura. Então a gente pode ficar aqui no Brasil, lógico. Poderíamos ir aí para Franz Kafka, para Dostoiévski, mas vamos lá, Dom Casmurro. Sim, perfeito. Esse livro eu li com 17, 18 anos. E eu lembro que quando eu li Sair na Rua, o mundo parecia que tinha uma outra cor. E o Dom Casmurro é genial por quê? Para ensino médio. Porque você pode ficar naquele âmbito da história entre Capitu e Bentinho, da traição ou não. Se alguém perguntar nos comentários deste episódio, e vocês acham que esse traiu ou não, eu vou deletar esse vídeo. Você pode ficar nesse âmbito, né? Depois, se você for um leitor, de repente, um pouquinho mais sagaz, né? Você pode caminhar por outros, né? Sim. Por outros caminhos possíveis no livro, a questão da disparidade social. O Machado de Assis, ele vem de uma origem muito pobre, então ali ele faz uma denúncia das castas, digamos assim, do Brasil do século XIX fantástica. A Capitu é pobre, o Bentinho é rico. Então ela se aproxima dele porque há interesse, não há. De qualquer maneira ela consegue romper uma barreira incrível, porque ainda que eles são vizinhos, o abismo entre eles é muito grande. Eles têm muitas possibilidades nesse livro. Então ele te possibilita várias leituras. E é um livro também que, lógico, rompendo a barreira da linguagem, você vai acompanhar uma narrativa ali muito interessante. Sim. Depois, Vidas Secas. Eu vou numa sequência cronológica aqui, Vidas Secas, Dom Casmurro, 1899, Vidas Secas, 1938. Esse é um livro fundamental para você entender algumas disparidades sociais do Brasil, né? Ainda hoje bastante presentes. Ainda hoje a gente vê... consegue ser atual, né? A gente vê ali problemas graves de desigualdade no Brasil e, de novo, se você for um leitor um pouquinho mais atento, um pouco mais experiente, você vai perceber um narrador em terceira pessoa que não é qualquer tipo de narrador. Ele não é tão onisciente assim, ele fica inseguro sobre o que o personagem está pensando. Eu acho isso genial. E depois A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que é um livro rápido, no sentido de ter poucas páginas, tem 80, 90 páginas. Então é um livro que não assusta, né? Porque às vezes o aluno pega assim, nossa, olha o tamanho do livro e ainda por cima não tem figura. E é um livro que ensina como escrever. Então, você tem ali um narrador que está escrevendo uma história, mas ele ainda não tem a história pronta, que é o Rodrigo SM. E ele sabe que ele precisa falar daquela nordestina Macabé, ele só não sabe ainda como. Sim. E ele vai chegando a algumas conclusões. Eu vou fazer uma história mais curta, porque a vida dela é uma vida tão insignificante dentro da sociedade que não faz sentido ter uma história sabe, não vou colocar 300 personagens aqui porque ela não tem nem pai nem mãe, ela não tem ninguém no mundo. E também não vou fazer uma linguagem muito complexa porque ela não tem estudo. Então, você vai entendendo a coerência de se construir um texto a partir desse livro, que eu acho genial. E todo mundo um dia vai ter que se expressar de forma escrita. Então, acho que o livro te alerta muito bem para isso, entre outras coisas, né? Porque, de novo, o Ítalo Calvino costuma dizer que um clássico você está sempre relendo. Sim. E você sempre tem que reler, porque ele nunca se esgota.
E cada vez que você lê, você tem uma percepção diferente quando daquilo. Você acha, é tipo a areia que você pega na mão, quando você acha que você tem na mão, ela já tá escorrendo aqui por entre os teus dedos. Sim. Então é mais ou menos assim, né? Você não consegue segurar. Cada vez é uma possibilidade nova. Então esses 3 livros aí, se você ler esses 3 livros, indicação fantástica. A vida já vai ser um pouquinho diferente. E aí é importante, né, Alencar, tu destacar assim que, claro, tu tá indicando como professor, como autoridade na área, etc e tal, mas o aluno, ele além de, não, vou pegar a indicação e vou ir atrás e tal, ele tem que ter uma autonomia de ver o que toca nele, né? Porque daqui a pouco, assim, uma obra que tu leu, que te chamou a atenção, assim, ó, nossa, isso aqui é genial, pra mim não foi tanto. E aí eu tive uma outra leitura de uma outra obra. Eu me lembro, eu como aluno, a primeira vez, tu falou que tu lembra do primeiro livro que tu leu, eu não lembro do primeiro livro que eu li. Mas eu lembro a primeira vez que eu como aluno fiz uma interpretação literária sozinho. Eu tava no cursinho e eu lembro disso. Eu lembro que eu li o conto, que é um dos meus contos favoritos, Linda, uma história horrível, de Caio Fernando Abreu. Da relação do filho com a mãe lá e tal. E aí, claro, eu vou tentar não dar muito spoiler pra não estragar a leitura de quem quiser ler, mas eu vou ter que dar um pouquinho. Eu lembro quando eu me dei conta que a cachorra, chamada Linda, e que era muito feia, né? E eu me dei conta sozinho, foi um orgulho. Eu como aluno, antes de fazer letras, antes de tudo. E eu me dei conta que aquela cachorra, ela não era a personificação, que não é uma pessoa, mas ela concretizava, ela simbolizava a relação dos dois. Que era uma relação ao mesmo tempo linda, mas que ao olhar dos outros parecia muito feia. Porque nós temos uma relação... Eu me arrepio quando eu lembro. Ó. Temos uma relação de um filho que não fala muito com a mãe, eles não se dão muito bem, ele vai visitar ela, e aí ele quer contar uma coisa pra ela, que eu não vou dizer qual é a coisa que ele quer contar pra vocês lerem o conto, e ela já sabe o que é, mas ela não fala que sabe. E fica aquela reação que só uma mãe tem com o filho, né? Porque a relação que a gente tem com os nossos pais, independente do quanto você seja próximo, distante dos seus pais, tem umas coisas que não precisa falar pros teus pais, que eles já sabem. Porque eles estão vivendo com aquilo. E aí, quando eu me dei conta sozinho que a cachorra simbolizava isso, e por isso que é linda, uma história horrível, e o nome dela é linda, da cachorra, mas ela é feia, eu digo, cara, sensacional. E aquilo me deu isso que tu fala, que é o boom de ficar assim na frente do livro, ficar assim, ó. Cara, que massa, cara. Como é que o cara conseguiu construir isso, né? A hora que tu tem esse plim, cara, como leitor, é muito mais divertido do que qualquer outra forma de consumo de arte. Porque se tu tem um plim desses num filme, não é a mesma coisa que num livro. Não é, e você citou o Caio Fernando Abreu, que já nasceu clássico. Sim. É um contemporâneo clássico. Sim. Então, quem tem a oportunidade de ler os contos dele, Além do Ponto, ou então Morangos Mofados, aquele Sim. livro, pega aquele livro de contos livro é lá perfeito. E aí já Devora. Aí já deu, né? Devora Esse cara Morangos aí, Mofados. ele foi genial. Agora, o professor, ele ensina. E ensinar, pra mim, sempre foi sinônimo de enviar sinais. Uhum. Então, você envia sinais aos alunos, né? Você conduz os alunos, mais ou menos como o Virgílio conduziu o Dante na Divina Comédia, Sim. trazendo pelas mãos, mostrando possibilidades para os alunos para que eles possam depois Seguir o próprio caminho. seguir o próprio caminho, escolher os artistas, os escritores preferidos. Mas a gente tem essa coisa do envio de sinais, Sim. sabe? De conduzir, de trazer, né, quais são as possibilidades para o cara poder escolher se ele gosta do Caio Fernando Abreu, se ele gosta Maravilhoso. da Lígia Fagundes Telles, e pô, aí ele vai, né? E falando nisso, deixa eu te perguntar outra coisa, Alencar. Você tem um perfil no Instagram, que eu vou querer que você divulgue aí o seu @, porque eu fiquei treinando em casa para pronunciar o seu sobrenome corretamente. E eu não sei se eu vou conseguir. Alencar Schueroff. É isso aí. É isso, né? É. Eu treinei horrores. Você vai divulgar o @ pra galera e eu já quero aproveitar, enquanto você fala do seu perfil, como é que é trabalhar com literatura numa rede social? Porque a rede social, ela é algo que a pessoa une diretamente ao momento de lazer dela que ela quer fazer. Como é que tu conseguiu pegar esse público? Eu vejo que tu tem um público bem engajado com isso, que curte literatura. Como que é esse trabalho de trazer a literatura
para um ambiente de lazer do aluno e não um ambiente de trabalho. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Infotenimento. Isso, né? isso. Então, o meu arroba é Alencar Schuroff. É SCHUEROFF. Depois. Vai estar na descrição do vídeo. Depois de alguns Vai estar na descrição do vídeo. Então, e na verdade, assim, eu sempre fui interessado pelas redes sociais, mas eu fiquei um pouco afastado delas. Eu já me movimentava de uma forma bem legal na época do Orkut. Você começa a ver. Mandava depoimento falso para as pessoas no Orkut? Já fazia parte daquele grupo, né? Eu quero Yakult de 2 litros. Lembra daquelas... Sim, as comunidades. E aí, só que eu fiquei um tempo afastado, fui fazer mestrado, doutorado, e eu nunca fui bolsista também, eu sempre estudei paralelo à sala de aula, trabalhando junto. Família, tenho 2 filhos também, e nunca tive essa possibilidade de me aprofundar muito nisso, mas eu tinha para mim que quando eu defendesse, eu ia começar a levar um pouco mais do trabalho para o ambiente virtual. Os alunos sempre diziam, professor, você parece que tem jeito para isso, né? Se comunica de uma forma que a gente gosta de ver, gosta de ouvir. Quem sabe nas redes sociais isso pudesse dar certo. E aí em 2021, até 2021, na verdade, eu nem tinha Instagram, né? Pra você ter uma ideia. A Fer tá aqui? Minha esposa. Eu lembro quando tu criou o teu Instagram e eu comecei a te seguir muito cedo, assim. Daí o Alencar fez um Instagram, o perfil, eu lembro Você desse é meu seguidor 0. Isso. E aí a Fer e eu começamos a lidar com isso e a coisa foi ganhando aí uma proporção bem interessante e para nossa surpresa as pessoas estavam interessadas em saber mais sobre os clássicos, porque eu, na verdade, bato muito nessa tecla, né? A leitura de alta performance. Sim. Então, eu defendo muito a leitura dos clássicos. Eles não são clássicos por acaso, né? Eles mexem mesmo na vida da gente e na vida da sociedade. E também não sou só eu, porque eu percebo que os clássicos estão no hype. Sim. Grandes influencers de áreas, inclusive, muito diversas, trazem isso. Você pode lembrar aí do Bruno Perini, da Luana Carolina, sabe? Do Thiago Nigro. É um pessoal que tá aí no meio do marketing digital, da economia, e tem clube do livro. Claro. Então, assim, eles defendem muito essa coisa de que o clássico ele mexe com a sociedade de diversas maneiras. E eu comecei a perceber que realmente havia uma aceitação, havia uma demanda para falar sobre literatura, história da literatura, grandes autores, grandes livros. Eu também trago o contemporâneo, gosto muito da arte contemporânea, da literatura dos dias de hoje, apesar de que o contemporâneo já começa quando meu pai nasceu, em 1952. Ainda estão chamando de contemporâneo nos livros, né? Então existem várias... Tá na hora de atualizar isso aí, né? Existem várias gerações de contemporâneo que são diferentes entre si. Sim, total. Uma vai agregando sobre a outra, mas eu gosto muito dessa coisa dos dias atuais também, da linguagem de hoje. Levo isso também pra galera, só que você tem uma linguagem ali no Instagram, por exemplo. A gente transita mais pelo Instagram e pelo YouTube. Sim. Então, existem muitas plataformas e a gente tem que ver que para cada plataforma há uma linguagem. Completamente diferente. Sim. Então, você tem que entender essa linguagem e tem que procurar comunicar aquilo que você quer de acordo com o que combina mais com cada linguagem. Como diria o Guimarães Rosa, o sapo não pula, mais ou menos, né? Ele diz assim, o sapo não pula porque é bonito. Ele pula porque precisa. Se não pular, ele tá né? Sim. Então é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Mas tu, quando tu montou o teu Instagram, assim, e tu foi fazer esse trabalho, porque eu também trabalho com redes sociais e na hora a gente vê que a gente sempre tem opções, né? Cara, eu posso ir pra esse lado aqui, posso ir pra esse lado aqui. Eu posso ir pra um lado mais cômico, humorístico, não dá tanta bola pro conteúdo, talvez isso me dê mais visualização, ou, cara, porque eu tenho pra falar isso aqui, quem quer, quem não quer, não quer. E, cara, eu considero o teu perfil um sucesso.
Eu acompanho, teve uma época, pra você que não sabe, que eu e o Alencar, a gente disputava seguidores. Então a gente dava aula no mesmo local e eu entrava dizendo assim pra galera, né? Passei o Alencar dos seguidores, agora vocês deem um follow dele e me sigam pra eu ganhar dele. E aí ele via, tanto que quando a gente foi chegar a 10 mil seguidores, a gente fez uma campanha. Disputa, A gente fez uma campanha que era pra disputa juntos. Agora o Alencar já me atropelou, você que tá vendo esse perfil, entra lá no meu perfil e no dele, não teve nem graça, o Alencar já me atropelou, me humilhou, né? Nós não estamos mais em situação de disputa. E cara, porra, que show, né? Tipo, eu como fã de literatura, você tá com um perfil grande numa rede social chamando a atenção das pessoas pros livros. Quer dizer, quando tu posta aqueles carrosséis relacionando literatura, se fosse comida, se fosse isso, se fosse aquilo, cara, aquilo bomba. Quer dizer, poxa, tem lugar pra literatura. As pessoas dão valor a isso se chegar até elas, né? Então, cara, você tá fazendo um trabalho de fazer chegar até as pessoas isso. Isso é muito legal. Mas assim, quando a gente fala de literatura também é algo bem nichado. Sim. Então, para você conseguir ultrapassar, essa é uma discussão que a gente tem, inclusive, frequentemente. Para você conseguir atingir muitas pessoas ao mesmo tempo, levando uma coisa boa, que é a arte, que é a literatura, você tem que entender por onde ir, né? Show de bola. Como que você não vai especificar, não vai afunilar muito. Claro. Né? Começar a dar aula ali, aprofundar um troço, todo mundo já. Ao mesmo tempo também que eu tenho um público que gosta bastante de conteúdo, é bem conteudista. Sim. Então a gente tem que ficar sempre com o olho no peixe e outro no gato, como diria minha avó. Uhum. Essa coisa do funil mesmo, do cone lá, né? Topo de funil, né? Essa coisa toda aí do marketing digital. Né? Como você conseguir atingir para... a gente sempre teve, na verdade, em mente que a gente queria cada vez uma projeção maior para a arte, para a literatura, para contribuir. Claro. Né? Para a sociedade de uma forma que a gente acha que pode ser muito valiosa. Mas como? Como fazer isso? Então, sabe, você tem que ter bastante conteúdo, ao mesmo tempo você tem que ter um certo toque de humor, um certo... E tudo que a gente faz nas redes sociais também é bastante autêntico. A gente procura colocar a nossa essência ali. Com certeza. Eu não vou de encontro àquilo que eu penso, aquilo que eu acredito. Também não vou fazer qualquer tipo... Só para viralizar. Post, só para viralizar. Então, eu acho que talvez um segredo, se é que existem segredos, né? Para as redes sociais é a questão da autenticidade. Eu acho que as pessoas percebem se você tá fazendo uma coisa que é bem mesmo... Com certeza. Da tua essência, né? Com certeza. Acho que sim, né? Percebe. Claro, percebe. Então, eu tenho um pouco dessa coisa do humor, né? Em sala de aula, inclusive, gosto de fazer as coisas com profundidade e leveza em sala de aula, no presencial. Então, eu acho que se eu taco o conteúdo ali num post, tô sendo bastante coerente, mas se eu faço também alguma brincadeirinha que de repente... Não tem por que não fazer, possa projetar um pouquinho mais. Com certeza. Né? Unir o melhor dos dois mundos, né? Divulgar um pouquinho mais aí a literatura, a gente vai, né? Fantástico. Alencar, a gente tá chegando ao fim, passa muito rápido. Passa muito rápido a nossa conversa e eu sempre encerro aqui, dentro da nossa temática, né, de literatura. Eu queria saber, pra gente encerrar com chave de ouro esse nosso bate-papo, que eu gostei muito, que mensagem que tu mandaria se tu pudesse voltar no tempo? Falar com o Alencar jovem, ali de 18 anos, 17 anos, nessa fase de terceiro ano, pré-vestibular e tal. Porque hoje você é um leitor nato. Eu não sei como é que você era naquela época, se você já era assim ou não. Mas, cara, se tu pudesse voltar no tempo, porque a maioria do nosso público que está nos assistindo agora é vestibulando. Afinal de contas, isso é um podcast pro vestibular e pro Enem. Se você pudesse dar um conselho pra ele, assim, se eu tivesse feito tal coisa naquela época, hoje estaria mais fácil ainda pra mim, nesse ponto de vista, etc e tal. Que conselho você daria, assim, de pressionando você, olhando pra aquela câmera e dizendo o conselho que você daria pra você mesmo há um tempo atrás? Pra eu mesmo vestibulando? Isso, pra o seu eu vestibulando. Vamos pensar. Eu acho que eu daria o conselho da organização. O menos é mais. Eu fazia bastante coisa
na época do ensino médio. Eu fazia ensino médio, eu fazia cursinho e era muita coisa. Tinha um pouco de dificuldade, às vezes, de me organizar o tempo para os estudos das duas frentes, digamos assim, da minha vida. E eu acabei também, eu acho, disponibilizando bastante tempo para as aulas que eu assistia e não um tempo suficiente para o estudo individual, né? Eu acho que essa organização entre aquilo que eu vejo, aquilo que eu tenho para mim, no meu momento ali de leitura, de estudo, eu acho que isso aí é fundamental. Hoje eu vejo que é fundamental. Eu acho que eu poderia ter me organizado mais nesse sentido. Eu acho que as coisas teriam sido um pouquinho mais fáceis, acho que um pouco mais leves. Perfeito. Né? Porque o que aconteceu? Depois eu acabei ingressando nesse mundo aí da leitura, da literatura, que é um mundo de muito estudo individual. Claro. Então eu tive que me readaptar nesse sentido. Hoje em dia estou muito bem adaptado, gosto muito desses meus momentos. Mas teve que se virar nos 30. Mas tive que me virar. Eu acho que isso aí também pode contribuir para muita gente. Excelente. Que está aqui com a gente, né? Excelente. De áreas diferentes também. Saber muito bem entre o externo e o interno. Saber circular, né? Entre o fora e aquilo que é o teu íntimo. Pra você se encontrar, né, cara, você tem que estar num momento com você mesmo ali, né? O professor em sala de aula, ele vai te dar um insight, vai te fazer alguma coisa, mas tem gente que tá em casa agora e não sabe que profissão vai querer ainda. Cara, pra você descobrir que profissão você quer, você tem que olhar pra si mesmo. Isso aí. E você vai fazer isso, né, sozinho. É um momento individual. Adorei o insight, vou pensar mais sobre a minha vida. Talvez eu tenha que fazer isso também para algumas coisas que eu tô pensando agora. Alencar, muito obrigado. Te agradeço muito por esse papo. Espero que a galera tenha gostado. Tenho certeza que a galera gostou também. Sigam o Alencar nas redes sociais. Não esqueçam de seguir, acompanhar o trabalho dele, que é muito legal. Eu tô lá, sempre tem uma ideia boa que ele ou a Fernanda tem, eu copio na cara dura. Vou lá e fico atento sempre. Tenho certeza que vocês vão adorar. Alencar, muito obrigado. Nos vemos numa próxima, né? Teremos uma com certeza. Muito obrigado pelo convite também, foi um prazer estar aqui. Eu acho que vida longa ao InterpretaCast e cada vez crescendo mais, cada vez levando mais educação, cultura para um país que precisa muito, não é? Maravilhoso, fechou todas. Obrigado, gente. Nos vemos na próxima.